Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, acabámos de ouvir o Sr. Ministro do Estado e das Finanças e as minhas primeiras palavras são para reconhecer as suas evidentes manifestações de autismo, arrogância e mesmo insolência. Mas, ao contrário, as suas ameaças e as suas palavras constituem um caminho para mergulhar o país numa catástrofe social de enormes proporções. Perante o desastre de uma política que falhou todas as metas e todos os objetivos, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças tem como solução mais do mesmo. Desta vez, com uma pequena inovação. Do mesmo, mas mais forte. O Sr. Ministro de Estado e das Finanças fala de um país que nós não reconhecemos. As medidas do Governo são um sucesso. As avaliações da Troika são mais que excelentes. O ajustamento está a ser mais rápido do que previsto. E do colapso económico em que o país caiu, vai florescer uma economia muito competitiva. Sr. Ministro de Estado e das Finanças, pode não ser delírio, mas é certamente a fantasia a tomar conta do seu pensamento e do seu discurso político. E como tudo corre bem, como tudo corre sobre rodas, o Governo resolve carregar a dobrar sobre os contribuintes. Esmaga os portugueses com mais impostos e sobretaxas. E corta, aqui também a dobrar, nos serviços públicos, na educação, na saúde e na segurança social. Senhor Ministro do Estado e das Finanças, ainda bem que tudo corre sobre rodas. O que seria deste país e dos portugueses se alguma coisa não corresse tão bem? Na realidade virtual que se instalou no Conselho de Ministros, o Governo está a cumprir. O problema está nos portugueses. Ou porque deixaram de comprar carros, como se queixa amargamente o Sr. Primeiro-Ministro, ou porque vivem como cigarras preguiçosas na versão acusatória do Sr. Ministro Miguel Macedo. É um Governo zangado com os ignorantes que não reconhecem nem agradecem o espantoso trabalho efetuado por todos e cada um dos senhores ministros. Os impostos aumentam porque há um Tribunal Constitucional, imagine-se, pasme-se, que teima em fiscalizar o cumprimento da Constituição. Lamoria-se o Governo. O desemprego continua a crescer porque ninguém aceitou a bondade e as virtualidades das alterações da taxa social única que o Sr. Ministro Vítor Gaspar pretendia. A culpa nunca é do Governo. Mesmo quando os parceiros desta coligação em polvorosa se culpam mutuamente por cada um destes insucessos, inquietos que estão com o que lhes vai suceder no dia seguinte. É um Governo satisfeito consigo mesmo, mas zangado e em conflito com os cidadãos. Um Governo de formigas trabalhadoras, incompreendido e rejeitado por um país de cigarras incompetentes, piegas e ainda por cima a viver acima das suas possibilidades. O Governo, senhoras e senhores deputados, está em crise porque falhou. Falhou na derrapagem das contas públicas, falhou no controle da dívida e do déficit, falhou na distribuição da economia, falhou no desemprego recorde. O Governo está em crise porque desprezou as pessoas, porque governa contra os cidadãos, porque rebaixa e maltrata quem vive do seu trabalho. O Governo está em crise porque perdeu o país. E um Governo que perdeu o país não merece nem pode continuar a governar. Um Governo que perdeu o país só tem uma saída: a demissão. E, senhoras e senhores deputados, falemos agora da censura, da moção de censura. A censura é uma exigência desta demissão. É a exigência democrática da demissão do Governo. A moção de censura levanta um muro que separa os que defendem esta política dos que se lhe opõem. Não há nenhum outro muro, nem nenhuma linha indivisível que separe quem está contra esta política. Mas, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Francisco Assis, cada um de nós escolhe o lado em que se coloca. Senhoras e senhores deputados, o que falhou não foi esta ou aquela medida do Governo, nem uma estratégia assente, mas sim uma estratégia assente na austeridade, custe o que custar,
bem ao jeito do ser bom aluno da Sra. Merkel e companhia, na esperança de que um dia se obtenha um pequeno favor ou uma simpatia. Para que serve, afinal, tanta austeridade e sacrifício? De que serve ao país e aos portugueses ter no governo um bom aluno da Sra. Merkel, se tanto o país como os portugueses estão cada vez mais pobres e ainda por cima, pasme-se, nem o déficit nem a dívida param de crescer? Ser o bom aluno da Sra. Merkel tem um preço para o país, um preço que o Dr. Passos Coelho aceita sem pestanejar. Aumento de todos os impostos, redução dos salários e das pensões, cortes na saúde e na educação, venda ao desbarato das empresas públicas. Há 15 meses que o Governo não faz outra coisa. Mas nos juros exagerados que nos cobram, aí o Governo não toca. E os juros, senhoras e senhores deputados, os juros que nos cobram só este ano valem um ano de exploração do Serviço Nacional de Saúde. O Governo quer ser bom aluno lá fora, mas cá dentro não passa de um cábula, acumulando insucesso atrás de insucesso, falhanço atrás de falhanço, chumbado pelos portugueses por mais equivalências que obtenha. Senhoras e senhores deputados, o Governo diz que não há alternativa, mas já todos percebemos que a alternativa do Governo é que não é alternativa nenhuma. É sim o caminho da bancarrota ou da forçada saída do euro. E, Sr. Primeiro-Ministro, é a sua política que nos está a empurrar para fora do euro. Não é as políticas alternativas que o Bloco de Esquerda tem defendido desde há 15 meses atrás. A alternativa ao esmagamento dos salários e ao afastamento do Estado das funções sociais e da economia. Em nome da dívida, o Governo mergulhou o país numa espiral recessiva da qual não conseguiremos libertar-nos. Quanto mais austeridade, mais recessão. Quanto mais recessão, mais dívida. A dívida é a chantagem que o Governo se vergou, a austeridade é o vício de um Governo dependente do seu dogmatismo ideológico. Há, Sr. Primeiro-Ministro, alternativa. Há alternativa à receita da troca que o senhor zelosamente aplica. Uma alternativa na União Europeia e uma alternativa no euro. Incompatível com o euro é a política de bancarrota que o Sr. Primeiro-Ministro conduz. Durante 15 meses, o Governo comportou-se como uma espécie de agência dos credores internacionais da nossa dívida pública e não verdadeiramente como o Governo da República. E 15 meses, senhoras e senhores deputados, 15 meses é tempo suficiente para o país perceber que não pode contar com este Governo para defender os interesses do país e para bater o pé à Sra. Merkel, ao Sr. Barroso, ao Banco Central Europeu e ao FMI. Um Governo que não conta para bater o pé a quem se tem que bater o pé é um Governo que está a mais, é um Governo que deve ser demitido. Para vencer a crise é preciso vencer a chantagem das dívidas e dos credores. E o primeiro passo para vencer essa chantagem é precisamente romper com a Troika e denunciar o memorando. Precisamos, senhoras e senhores deputados, de quem fale verdade lá fora e cá dentro e que faça o que é inadiável fazer. Renegociar a dívida, renegociar os seus prazos e as suas condições. A renegociação da dívida é a condição para o seu pagamento e para a reanimação da economia e a criação do emprego. A renegociação da dívida é condição essencial, é o primeiro passo para o país vencer a crise e se libertar da tirania da dívida. Renegociar a dívida não é, senhoras e senhores deputados, uma vergonha nacional nem uma derrota para o país. Renegociar a dívida é a única saída para resgatar o país, é a única saída para devolver a esperança aos portugueses e dizer-lhes que não estamos condenados ao empobrecimento. Ao contrário do Governo, senhoras e senhores deputados, Portugal, este país, o nosso país, tem futuro.